Olá, pessoal. Eu sou a Gabriele. Vou apresentar de forma conjunta com a Júlia Jung. Essa é a nossa primeira parte do trabalho, né, do melhoramento florestal. E vamos falar sobre o Theobroma grandiflorum, que é o nosso popular cupuaçu. Então, esta aqui é a sequência da nossa apresentação, iniciando pelo centro de origem e domesticação. Logo após, falaremos sobre a variabilidade genética. Em seguida, falaremos sobre os bancos de germoplasma e, por fim, o sistema reprodutivo da espécie. O Centro de Origem e Domesticação do cupuaçu vem sendo estudado há relativamente pouco tempo e a opinião dos estudiosos divergem. Para um pesquisador chamado Quatrecastas, o Theobroma grandiflorum é nativo das florestas ao sul do rio Amazonas. Para o conhecido pesquisador Vavilov, a espécie é originária de uma região satélite, denominada Centro Satélite Brasil-Paraguai. Os centros satélites são centros de acúmulo de diversidade e de origem de um número reduzido de espécies quando comparados aos centros de origens, entre aspas, reais. O Vavilov definiu a Mesoamérica como centro de origem do Theobroma cacau, que é uma espécie muito próxima do cupuaçu. Clemente acredita que o centro de origem do cupuaçu é a Amazônia Oriental. Para a gente dar uma relembrada, a Amazônia brasileira é formada pelo estado do Acre, do estado do Amazonas, Pará, Rondônia, e também temos relatos dessa espécie no Equador, na Guiana, na Costa Rica, em São Tomé, no Peru, na Colômbia, Venezuela, no sul do México e no Panamá. Então, essa espécie ela é muito disseminada pelas florestas tropicais. E existem alguns cultivos relativamente novos no estado de São Paulo, no estado da Bahia e no Rio de Janeiro. Essa floresta está inserida dentro do domínio morfoclimático amazônio. E algumas das características desse domínio são regiões baixas de planaltos e de planícies, quando comparados ao nível do mar. Essa região possui muitas bacias sedimentares e escudos cristalinos. O clima é tropical úmido por conta da latitude das massas de ar e também pela presença da vegetação. O volume de chuva durante o ano inteiro é muito elevado, podendo chegar facilmente aos 3.500 milímetros de chuva. Isso comparado com a região do sul é realmente muita chuva. E os solos são predominantemente pouco férteis na região da floresta amazônica, contrariando o que a gente pode achar, né, por ser uma grande floresta, mesmo apresentando solos argilosos. A vegetação é latifoliada. O que é isso? É uma vegetação que é composta predominantemente por folhas grandes, devido à alta competitividade. A vegetação também é hidrófila, isso quer dizer que ela é muito resistente à alta umidade. E os tipos principais de matas na floresta são as matas de igapó, que são áreas alagadas, as matas de várzea, que são áreas alagáveis, então elas podem estar ou não alagadas durante o ano, e também a mata de terra firme. O cupuaçu, ele vai ocupar as matas de igapó e as matas de várzea, então a gente observa que ele é uma espécie bem tolerante à água. E a gente vai ver depois um pouco também o formato da folha dele, é bem característico desse tipo de floresta latifoliada, por ser uma folha bem grande. Essa imagem aqui do lado é uma imagem de um satélite que a Noruega está financiando para fazer um mapeamento geral das florestas tropicais de todo o mundo. É um satélite que eu achei muito interessante, que ele vai cobrir todas as florestas tropicais e ele está sendo preparado como um incentivo à preservação das florestas tropicais. Então, sobre os centros, as pesquisas não concluíram ainda qual realmente é o centro de origem do cupuaçu, visto que também as pesquisas são recentes nessa área e, infelizmente, a gente não tem muita pesquisa a fundo sobre o cupuaçu.
Então, falando sobre variabilidade genética, a gente fala sobre o botânico Vavilov, a sua observação. Ele observou que as populações cultivadas possuem uma alta diversidade genética no seu centro de origem, porque o processo de domesticação neste local conta com numerosos tipos morfológicos intermediários entre os derivados e os tipos silvestres. E porque as populações silvestres continuam a cruzar com as populações cultivadas. Vou passar aqui para a Júlia falar sobre essa imagem ao lado. Então, nessa imagem aqui do lado, de cima, a gente tem vários tipos de frutos do cupuaçu, vários frutos de diversas variedades de cupuaçu. A gente tem alguns frutos que são maiores, alguns frutos que são menores. O fruto do cupuaçu, ele pode chegar até 3 quilos. Então, ele é um fruto que ele pode chegar até um peso bem elevado. Embaixo a gente tem uma figura de um cupuaçu, que ele é uma variedade sem semente, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Sobre as potencialidades do cupuaçu, elas são várias, de maneira que a casca pode ser usada para adubo, pode ser usada como artesanato, que ela é uma casca lenhosa, então nas regiões do norte ela é bem utilizada para fazer artesanato. A polpa do cupuaçu é o componente mais utilizado e ele serve para fazer suco, sorvetes, uma variedade de doces. Ele tem um sabor muito diferente, muito único, assim. Eu não conseguiria descrever como que é o gosto do cupuaçu, mas é uma fruta realmente muito diferente, assim, de tudo que eu já vi. Ali em cima tem uma figura de uma pessoa cortando a polpa do cupuaçu. Ela é bem fortemente aderida à semente, então esse é um processo que predominantemente ele era feito manualmente. E do lado a gente tem uma outra foto também de uma outra pessoa tirando o que eles chamam da placenta do fruto. Embaixo a gente tem algumas fotos das sementes do cupuaçu, que é uma outra parte que a gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode fazer o chocolate de cupuaçu, que é conhecido como cupulate. São feitos diversos cosméticos e outros fármacos agora. Mas a gente gostaria de dar um pouco de ênfase na semente do cupuaçu, que por ele ser um aparentado do cacau, as possibilidades para fazer chocolate são bem parecidas com a do cacau. Então, falando sobre as destruições que as florestas vêm sofrendo atualmente, né? Começando ali por ações antrópicas, que podemos dizer que é uma das principais, né? Que acaba alterando os ecossistemas naturais e, por consequência, isso vem diminuindo a biodiversidade. A Amazônia brasileira, ela é a única reserva de variabilidade genética do cupuaçu, e a destruição desse habitat, né, principalmente na região do Arco de Fogo, que fica ali no sudeste e sul do Pará, é denominada pela frequente exploração ilegal da madeira e avanço da agropecuária sobre as áreas florestais. Ocorrem também construções de hidrelétricas, processo de colonização, e toda essa interferência humana, ela gera uma erosão genética dos remanescentes que servem como fontes de variabilidade. E para manutenção e estabilidade no longo prazo dos ecossistemas florestais, a variação genética é fundamental, né? Visto que esse padrão, ele determina a habilidade das espécies florestais de se adaptar à variabilidade das condições ambientais. E outro fator polêmico também e muito importante nos dias atuais são as mudanças climáticas, né? Elas trazem suscetibilidade às florestas, às espécies por queimada, por seca ou excesso de chuva. No caso do cupuaçu, isso acaba prejudicando e diminuindo a população pelo volume de chuva, porque ele é uma espécie que necessita de muita água.
de bastante água e as mudanças climáticas acabam restringindo isso de alguma forma, né? E acaba diminuindo a população de cupuaçu. As mudanças climáticas atrapalham também o estudo das relações dos ciclos biológicos e do clima, né, que seria a fenologia, e ameaça as espécies dispersoras e polinizadoras do cupuaçu, no caso, que seriam as abelhas, besouros, né? E isso tudo acaba acarretando numa degradação constante ali. Algumas necessidades, né, que eu e a Ju avaliamos, seria a variabilidade nos bancos de germoplasma e também amplificar os estudos das florestas tropicais, úmidas de preferência, né, porque é o tipo de floresta que o cupuaçu se desenvolve. Ele é endêmico das florestas tropicais. Falando agora um pouco sobre os bancos ativos de germoplasma, aqui no Brasil, um grande conservador dos recursos genéticos é o Senargem, que faz parte da Embrapa. A sede da Embrapa, do Senargem fica no Distrito Federal. E no Brasil também existem empresas do setor privado que dispõem de seus próprios bancos de germoplasma e as universidades. O cupuaçu é conservado in situ através da preservação do bioma Amazônia. Nisso a gente entra numa discussão à parte, né? Onde a espécie ocorre naturalmente. Eu li um estudo que dizia que as espécies arbóreas nas florestas tropicais, elas ocorrem em poucos indivíduos por hectare. E o cupuaçu, por ser uma espécie amazônica, não fugiu desse contexto. Então, a gente tem na literatura relatado que por cada hectare na natureza a gente encontra de 3 a 4 indivíduos, sendo um número relativamente baixo. A conservação on-farm também é um importante banco de germoplasma, porque a maioria da conservação do cupuaçu recentemente era feita através desse tipo de conservação. O cupuaçu é uma espécie que vem sendo estudada há relativamente pouco tempo, e quem começou com os estudos em cupuaçu era o IPEAN, que era um instituto que, com o surgimento da Embrapa, foi extinto, e o Senargem começou a desenvolver mais estudos em cima do cupuaçu. Antes disso, desses estudos pelo Senargem serem mais desenvolvidos, o cultivo do cupuaçu era feito basicamente só pelas populações tradicionais, e eles eram praticamente coletados, não havia tanto manejo, né? Também existem bancos de germoplasma do cupuaçu na conservação in situ. Na conservação ex situ do cupuaçu, a gente tem alguns bancos de sementes, dos quais não são muito promissores, porque a semente do cupuaçu é uma semente recalcitrante, então ela não tolera algumas condições, e isso acaba inviabilizando um pouco o banco de sementes. Então, a preservação dela ocorre in vitro em alguns locais, e em alguns pontuais locais também ocorre a criopreservação, por ser uma técnica muito cara. Aqui na imagem ao lado, nós temos na primeira figura ali em cima o cupuaçu, ele cortado no meio. Ali temos também uma foto da semente dele cortada no meio. Entre a primeira e a última foto, nós temos duas espécies, digamos assim, intermediárias, né? E a última espécie que a gente vê ali de semente preta é o cacau. Então, a gente pode ver uma leve semelhança entre eles, né? Na semente, quando a gente abre o fruto do cacau, a gente vê que a semente é realmente muito parecida com a do cupuaçu. Aqui nessa imagem eu quis representar a variabilidade genética do grupo Theobroma. Então, falando sobre o sistema reprodutivo da espécie, o cupuaçu ele tem as flores hermafroditas, né? Sua reprodução é alógama,
e ela apresenta um mecanismo de autoincompatibilidade. Ela apresenta células diploides, né, e ela tem uma euploidia natural, que seria a mutação cromossômica numérica dele, né? Na euploidia natural, essa euploidia natural resultou num cupuaço naturalmente sem semente, do qual os pesquisadores acharam engraçado, assim, que as pessoas, os agricultores, eles acabaram não se interessando por essa variedade, sendo que quando a gente se trata de pré-melhoramento, uma característica que o pré-melhoramento vai visar vai ser encontrar espécies com alta variabilidade. Entre essa seria uma, só que não, por algum motivo não se tornou interessante. A gente até achou engraçado porque o despolpamento dele é muito difícil e essa variedade sem sementes não precisaria disso. E ela tem um elevado rendimento na polpa também, mas não, infelizmente, não se tornou uma espécie interessante. Talvez pela falta de estudo, talvez pela... não sei. A Gabriele tem mais alguma pontuação? Sim, tem uma coisa que é interessante abordar, é que não é muito fácil de criar cupuaçu, tá? Não é muito fácil de fazer ele desenvolver, não é em qualquer lugar, como a gente já falou, ele é endêmico das florestas tropicais úmidas, então os únicos lugares que o cupuaçu vai se desenvolver é só em lugares com os solos muito parecidos com os solos amazônicos e com o clima também da região amazônica. Então, até existe, como a Ju falou, algumas populações que se desenvolveram ali na Bahia, né? Mas é difícil de fazer proliferar. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Esse foi o nosso trabalho referente ao cupuaçu para a disciplina de melhoramento genético. E até a próxima. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Estamos dispostos a tirar as dúvidas. Pausou?